Olá a todos. É com grande prazer que a gente está aqui reunido mais uma vez, mais uma oportunidade, né? Um grande momento, né? Como Aeroforte. Eu sou o Luciano, atualmente gerente de marketing. Eu tenho a honra hoje aqui de estar com os profissionais aqui, Ronaldo Vaz, né, da RE Florestal, e com o nosso colega de trabalho aqui, Cláudio, né, nosso gerente de pesquisa, para falar um pouco sobre o setor, né, de florestal, né, os desafios, principalmente com relação aos pilares de produtividade, né, e a gente poder fazer um bate-papo sobre esses temas, ou o tema, né, que contribui muito aí para o nosso avanço, né, para o nosso avanço aí com relação à silvicultura do nosso país. Ronaldo, é uma grande honra que você esteja aqui conosco. Obrigado. Fique à vontade aqui nesse bate-papo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Aeroforte, pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouco aí sobre produtividade, silvicultura brasileira, e uma visão futura do que pode ser melhorado, o que a gente teria a ganhar. Muito obrigado. Eu sou o Ronaldo, tenho já 33 anos de formado, fiz mestrado, doutorado na Exalc, tive o professor Malavolta como meu orientador, então já venho aí das antigas. Eu espero passar um pouquinho da experiência nessas discussões, colocar um pouquinho do que eu tenho visto aí no Brasil, tá bom? Obrigado, viu? Mais uma vez a vocês aí. Obrigado, Ronaldo, por estar conosco aqui. Obrigado, Ronaldo, por estar conosco. É importante, né? A gente sempre está discutindo as questões do setor florestal. O Ronaldo é um parceiro, né? Em quem a Aeroforte espelha bastante, porque ele tem um know-how no setor florestal e todo esse know-how também nos direciona, né? No como agir no setor, em o que pesquisar, né? Meu nome é Cláudio, eu sou gerente de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa da Aeroforte. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Cláudio. Acho que um tema bastante importante e rico, né, que é o setor bastante avanço, né, Ronaldo? Você que está há bastante tempo aí no setor, né, contribuindo, pesquisando também, né, e alavancando, né, informações para as tomadas de decisões aí nos grandes grupos, né, nos parceiros, enfim, de um modo geral, né? E a gente, como empresa, né, também, né, através desses estudos, através dessa pesquisa, né, dos direcionais, a gente também busca contribuir, né, com tecnologias e com também pesquisas, por outro lado também, para fornecer as soluções aí para contribuir para o setor. Então, acho que é uma via, né, que sempre anda junto, né, a pesquisa propriamente dita e as empresas para poder contribuir no final do dia aí com o setor, né? E acho que aqui hoje, né, não só falando de tecnologia, de solução, mas acho que é importante a gente entender, né, esses pilares, né, ou quais os pilares, ou quais os fatores que impactam diretamente nas questões de produtividade, né? O setor, né, todo ele, né, seja animal, vegetal, enfim, ele busca mais produtividade por área, né? E às vezes a gente foca, às vezes, num pilar. Mas dentro das nossas conversas, de tudo que a gente tem conversado, né, você tem trazido muito para a gente que são vários fatores, né, são várias situações do dia a dia, né, que às vezes desde o momento do preparo, né, do solo, desde o preparo da área, né, escolha às vezes de um clone, enfim, né, tudo interfere na produtividade. Você pode trazer um pouquinho para a gente, Ronaldo, sobre o que de fato é isso, ou quais são esses fatores que interferem diretamente e que muitas vezes passa despercebido pela gente? Sim, Luciano, eu acho que você foi feliz na colocação. É que a produtividade ela é construída com um pouquinho de cada área. A gente tem que analisar a produtividade florestal ou a produtividade de qualquer cultura como o reflexo de ações em diversas áreas. Nós temos lá um melhoramento genético, passamos por pragas e doenças, depois nós passamos pela nutrição, passamos pela silvicultura, na realidade, a qualidade do trabalho de silvicultura, né? A parte mais operacional, para o fazer bem feito essas atividades. Então, assim, hoje eu acho que nós aqui podemos discutir um pouquinho de cada uma dessas e um pouquinho do futuro, né? Quais ações que nós podemos fazer, né? Alavancando a produtividade, melhorando a produtividade. E também passamos em todas essas situações por condições de clima também. Claro que tem as variabilidades climáticas, a gente tem visto algumas mudanças de climas aí nos últimos anos, mas nós não podemos ficar focado que o clima é o determinante da produtividade. O clima é um fator. E fora o clima, nós temos outros envolvidos. Por exemplo, hoje, quando a gente vai falar muito de material genético, a área florestal ela tem ido muito para as novas fronteiras.
Então, nós temos plantados alguns solos no Mato Grosso do Sul, solos mais arenosos, aqueles solos que têm menos de 20% de argila, são solos mais sensíveis a déficit hídrico, são solos que têm uma menor capacidade de retenção de água, suportam menos uma condição de estresse. Nós temos plantados em algumas outras regiões, por exemplo, no Mato Grosso, né? Eu falei Mato Grosso do Sul, mas no Mato Grosso também, em regiões mais sensíveis, são solos mais sensíveis, são ambientes mais sensíveis. E, claro, além do clima, nós temos esses solos. E muito ligado a isso, nós temos problemas também da genética, né? Quando a gente analisa a genética na área florestal, nós temos poucos clones hoje adaptados a essas condições de nova fronteira. E a nova fronteira não são só nesses dois locais. Quando nós vamos ao Maranhão, por exemplo, e olhamos lá em cima, lá no Maranhão é umidade excessiva. Daí nós temos o quê? Nós não temos clones adaptados a doenças, principalmente as manchas foliares, sejam quirramice, sejam calonectra, que é o antigo cilindrocládio, né? Antiga nomenclatura. Nós temos problemas também. E hoje também temos a entrada de pragas. Por exemplo, hoje tem muito ataque de psilídeo. Então, as plantas, muitas vezes, elas têm que ter uma condição melhor para passar esse estresse. Quer dizer, se eu já entro com uma planta estressada nutricionalmente, como é que vai ser a defesa dela para uma praga, para uma doença? Além da genética. É claro, temos que ter materiais genéticos mais resistentes tanto ao déficit hídrico, como também materiais genéticos mais resistentes a pragas e doenças. Então, são coisas que trabalham junto. Então, nós precisamos trazer essa genética, temos que melhorar a genética, né, do eucalipto para essas novas condições. Então, hoje nós estamos saindo de alguma zona de conforto, que é plantar numa região que chove bem, com um clima melhor distribuído, para algumas zonas que os solos são mais frágeis, mais arenosos e, com certeza, as regiões têm mais problema de déficit hídrico e de outras coisas nesse sentido, né? Beleza, Ronaldo. Você veja que interessante, né? A produtividade, ela não é só, né, depois da planta instalada, né? É um estudo prévio, né, ou antecipado, desde a escolha da área, né, a adaptação do manejo ali, né, que vai ser realizado, a questão da planta, né, ou da variedade, do clone que vai ser instalado, né? Então, tudo isso é um estudo prévio para que a produtividade aconteça de fato, né? Não é só o hoje, né, digamos assim, né? E, Ronaldo, algum ponto, né, dentro dessa vasta experiência tua, né, você transitou aí desde o Mato Grosso do Sul até o Maranhão, né, que é onde estão instaladas aí as nossas áreas florestais aí de eucalipto, né, umas com mais expansão, outras com menos, mas, né, todas elas aí presentes, né, um pouco do que você vê, né, com relação a preparo, né, implementação aí dessa questão do plantio mesmo das plantas aí, algumas particularidades que você pode trazer para a gente. Como é que você tem visto dentro dessa sua visitação, do seu dia a dia aí? É muito importante na condição de preparo você ter, primeiro, uma boa irrigação. Dependendo da época do ano que você planta, nós temos que ter, além do preparo de solo, vamos lá, preparar o solo, colocar o adubo na profundidade adequada, trabalhar com adubo hoje um pouco mais superficial, tá? Ou em duas profundidades, ou trabalhar um adubo mais superficial, seja um adubo de liberação controlada, mas trabalhar ele mais superficial, trabalhar ele de forma que a planta possa ter um acesso antes. Temos várias pesquisas feitas já em diferentes regiões do Brasil, mostrando que quando a planta, o eucalipto no caso, acessa mais rápido o nutriente, maior o arranque e maior a produtividade futura. O pessoal da RR agora acabou de avaliar um experimento, dando 15% a 20%, dependendo de alguns tratamentos, mas com adubo já localizado aí a 10 centímetros e a 35. Temos também vários resultados que a gente tem olhado no Brasil com adubo de liberação controlada com muito bons resultados. Então, assim, o preparo de solo, uma coisa muito importante é aonde está o adubo, ou quando a planta vai acessar esse fertilizante. Então, nós temos visto que hoje o acesso mais rápido a esse fertilizante promove um arranque inicial. E o crescimento de amanhã de uma floresta, ela depende da área foliar de hoje. Claro, se eu tenho uma planta com maior área foliar em maio, em junho ela vai ter maior crescimento. Não é possível uma planta, se eu comparo duas plantas, uma planta com menor área foliar em maio, ela vai ser menor em junho, não tem como, porque o nosso crescimento é captação da luz,
É claro que tem a água no sistema, tem tudo, mas é temperatura e luz. Ou seja, para fazer mais fotossíntese, você tem que ter mais folha com mais clorofila. Então, na realidade, quando nós vamos nessa linha, nós temos que ver que hoje, nós temos que o primeiro ponto de uma boa produtividade, ter o adubo de fácil acesso, que a planta chegue mais rápido no fertilizante. Segundo ponto, extremamente importante, irrigação. E quando se faz a irrigação? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E temos um caminho muito vasto. Hoje, o setor florestal, dependendo da região, faz 5, 6 irrigações somente com água. Quer dizer, por que não fazer, né? E colocar um pouco de nutriente nisso daí? Quer dizer, de vez de aplicar água, vamos levar uma solução nutritiva. A hora que a plantinha novinha que você acabou de plantar acabar absorvendo água, ela vai absorver nutriente. Se ela absorve nutriente, você vai estar tendo um arranque maior. E esse arranque maior, na realidade, vai permitir você ter uma produtividade maior. Então, esse é um ponto. Nós temos uma vasta condição para explorar. Quer dizer, o que nós podemos aplicar na água de irrigação? Tem regiões hoje fazendo 5, 7 irrigações a R$700 por hectare. E essa é uma operação comum, né, Ronaldo? Isso acontece, né? Acontece. Pelo menos uma fazem, a primeira. Mas em época seca, agora nós estamos em maio, nós vamos entrar maio, junho, julho, agosto, as irrigações vão aumentar. Então, você pegar Minas Gerais e Mato Grosso, é de 5, 6, 4, 7, depende da época do ano. Mas vão ter de 4 a 7 irrigações. Somente água. Essa é uma coisa que eu trago para o setor. Que o setor tem que pensar um pouquinho fora da casinha. Tem que pensar um pouquinho fora. E qual que é? É por que não ir numa solução nutritiva? Tá? Por que não aplicar os nutrientes e também micro-organismos juntos? Quer dizer, um Bacillus aryabhatae, por exemplo, resistente ao déficit hídrico, alguma coisa nessa linha. E por que não aplicar alguns produtos aminoácidos, não aplicar alguma fonte de potássio, de fósforo, de menor salinidade, para que possa, não estou falando em tirar adubo do plantio, estou falando em colocar algo com a água. Seria um adicional, para ter um arranque melhor, um arranque maior. Então, tem alguns pontos que ainda precisam ser melhorados. Outra coisa que a gente vê, replantio. Tem trabalhos mostrando que no verão o replantio é até 15 dias. Todo mundo fala até 30 dias, mas com 30 dias já tem uma perda de produtividade. Você avalia a floresta 4 anos depois, o que foi plantado com 30 dias já tem perda de produtividade. E muitas vezes nós estamos vendo replantios sendo feitos com 45, 60 dias. Então, replantar, quando replantar? Então, você vê que só no preparo, a gente falou algumas coisinhas aí, nós começamos a falar da floresta e vocês já estão observando que tem muitos pontos. Então, quando replantar? 15 dias. Não avançamos nem nos 60 dias ainda, né? A produtividade já está aí, né, Ronaldo? E outra coisa importante também, eu vejo, por exemplo, vamos lá, se a gente for para uma linha, depois mato competição. Quer dizer, você chega numa estrutura, por exemplo, de uma empresa grande hoje, que plantando 40 mil hectares por ano, ela planta de maio a início de outubro 20, 25 mil hectares. O mato vem tudo de uma vez na primeira chuva. Então, tipo assim, o que daria para fazer nisso? Quer dizer, e aí quando o mato passa um pouco, nós vemos muitas áreas, além de ter a competição, quando nós vamos fazer um controle desse mato mais tardio, nós temos fitotoxicidade de glifosato. É um problema que ocorre no setor. E aí, se a gente vê uma fito, a gente tem que tentar fazer a aplicação de alguma coisa para melhorar essa fito, para reduzir o efeito. Claro, a produtividade já perdeu, mas vai perder mais. Então, entra uma outra coisa que o setor precisa fazer urgente, chama inventário florestal de qualidade. Avaliar a floresta com 4 a 6 meses e saber se a floresta é boa ou ruim, ou está com um crescimento menor, vamos dizer, e tomar umas ações corretivas para que eu não chegue ao 7º ano sabendo que a floresta era ruim com 6 meses e vá colher uma baixa produtividade ao 7. Quer dizer, eu tenho um tempo ainda para tentar melhorar essa produtividade. Então, o fator também do inventário florestal qualitativo é importante, né? Eu acho que é uma coisa que o setor todos deveriam fazer, avaliando um pouco mais precoce esse crescimento inicial, esse arranque, né? Legal, Ronaldo. E acho que você chamou a atenção para um ponto, né, que acho que talvez até seja um fato novo para o setor, que é essa questão da avaliação do uso da água, né? Acho que fazendo uma analogia rápida aqui, né, é como se a gente estivesse matando a sede com a água ou um isotônico, né, por exemplo. Acho que é uma analogia que a gente pode fazer, né? E acho que, com relação a isso, não sei se você tem algum dado, alguma situação aí, de repente, de impacto, né, disso, né, quando é diluído
os custos, né, frente ao tempo, o ciclo da cultura, se isso é viável ou não, mas é um ponto que chama bastante atenção, né, de fornecer um pouco mais de nutriente, né, além do que já propriamente dito já foi feito, né, a adubação de base, mas pelo que eu entendo você trazendo é um complemento, né, é isso, certo? Isso aí, seria um complemento, fazer a água de irrigação com nutriente, né? A ideia seria essa. Nós temos um trabalho feito alguns 15, 20 anos atrás com ótimos resultados, tá? E o setor muitas vezes fica segurando isso, não querendo fazer, porque fala muito que tem salinidade. Salinidade pode corroer tanque, uma coisa nessa linha. Mas, na realidade, você pode emborrachar o tanque, usar um tanque diferenciado. Então, o setor tem um pouco de resistência a usar nutrientes. Mas hoje você tem outros aminoácidos, tem fontes menos salinas, né, que poderiam estar sendo usadas, eu acho que nessa situação. Ou seja, como eu vou gastar hoje, estou dando números assim gerais, hoje uma irrigação custa entre 600 e 800 reais. Se você imaginar que você vai fazer 5 irrigações a 700, são 3.500 reais. Sim. Na minha cabeça, é mais que 1 tonelada de adubo, só levando água. Quer dizer, o que custo que eu posso agregar para ter algo melhor? Então, posso agregar um fisioativador de crescimento, alguma coisa nesse sentido? Posso agregar nessa solução, nessa água, micro-organismos? Quer dizer, o que pode ser feito? Então, hoje eu acho que o setor tem a água mais cara do planeta, eu sempre brinco, né? Porque é a água somente, a água pagando 700 reais por hectare para levar água. Então, eu acho que é uma oportunidade que o setor precisa começar a entender e a estabelecer alguns testes para que isso realmente vire operacional. Quer dizer, nós já temos veículo, vamos levar água, que você falou, eu vou matar só a sede, eu mato a sede e a fome, né? Eu brinco muitas vezes isso. Você já dá o nutriente e também a água. Hoje nós estamos dando água, sei lá, até quando foi, e quando a planta chegar no fertilizante, que está colocado muitas vezes a 35. Se você pega os 10 da bacia, mais os 12, são 22, está colocado a 8, 10 centímetros abaixo. A raiz tem que crescer 8 a 10 centímetros para chegar no fertilizante. Então, essa colocação de uma água com nutrientes vai fazer um pegamento mais rápido e um arranque mais rápido. O que precisa ser estudado, diferentes tipos de solo, numa areia, numa argila, o que vai colocar, e a dose, para não ter o nível salino. Trabalhar com uma condutividade elétrica de 1,5, 1,2, alguma coisa nessa linha. Trabalhar com a salinidade que não cause um dano e que isso promova um maior arranque e crescimento. Legal. Bacana, Ronaldo. Acho que nessa linha, né, acho que dos pontos, né, você tocou muito em questão de tecnologia e tudo mais, né, Cláudio? Acho que dá para você explorar um pouco nessa linha, né, com relação às tecnologias. Acho importante isso, né, que o Ronaldo falou. E fazendo analogia, é uma analogia. A agricultura faz isso, né, com a fertirrigação. Não leva só água, leva nutrição também. E o mais importante de tudo, eu acho, que se você vai levar nutrição para a sua planta, para que ela possa reagir, né, naquele momento, aquele arranque, você precisa levar tecnologias, por exemplo, que não se fixem. Por exemplo, no caso do fósforo, né, a gente sabe que o fósforo ele se fixa ao ferro e alumínio, né, principalmente floresta, o pH fica em torno de 5,5, né, Ronaldo? A gente tem esse problema de fixação, né, de aproveitamento de fósforo, e nesse sentido a Aeroforte tem pesquisado um produto de fósforo que é organificado, né, que tem uma boa mobilidade, ele não se prende ao ferro e alumínio, né, já estamos bem adiantados com esses trabalhos, né, no sentido na água de irrigação, para dar aquele arranque para a planta, para ele chegar à raiz depois no fósforo que foi feito no suco, né, aos 35 centímetros. Então, a gente tem esse trabalho nesse sentido. No potássio, né, no potássio que não é salino, também é organificado. Então, são produtos que têm uma característica de estar pronto para a planta, né? E não vai prejudicar a planta na questão de salinização. Então, são produtos que seriam realmente para o arranque da planta. Outro produto que nós temos, falando na questão de fixação biológica, né? A gente tem caminhado, está um pouco ainda no meio do caminho, mas nós estamos trabalhando também a questão da fixação biológica de nitrogênio, na questão do nitrogênio. Então, tem bastante coisa aí que a Aeroforte vai trazer para o mercado florestal que vai poder contribuir nesse processo. Bacana. Acho que é uma
uma linha, né? A gente tem a problemática, né? E a gente tem algumas tecnologias hoje já que conseguem suprir isso, né? E muito no que o Ronaldo está trazendo aí com relação a atender esses mercados novos ou essas tendências aí de mercado, né? E a gente caminhou um pouquinho, né, Ronaldo? Você trouxe a questão aí de preparo, né? As questões aí de manejo, questão varietal, né? Mas também tem uma questão que interfere bastante, que é o clima, né? Você trouxe um pouco aí na questão do uso da água, mas ainda tem outros estresses, né? Ou outras situações de estresse também que interferem, né? Também no dia a dia, ou dentro do ciclo aí das plantas, né? Como é que é isso? Tem algum fator que limita a produtividade? Enfim, quais são os impactos? Como é que é isso, Ronaldo? Os dados dos últimos anos têm mostrado que nós estamos tendo um inverno com maior temperatura, tá? Então, assim, tem alguns dados, agora eu vi um dado recente do professor, acho que é Fábio Marinho da Exalc, mostrando que nos próximos anos nós vamos ter uma temperatura de 1 grau e meio acima a mínima no inverno. Então, assim, o inverno, para nós, no setor todo, está ligado ao período do déficit hídrico. Mato Grosso, ano passado, foi terrível, que além de ter essa temperatura mais alta, ele ficou 150 e alguma coisa dias, 156, 153 dias sem chuva, numa condição que é baixo. Nós estamos falando no Mato Grosso, numa altitude menor. É diferente de eu ficar 6 meses sem ter chuva numa região tipo de Capelinha, de Itamandiba, que está a 1.000 metros. Ou seja, durante a época do ano do inverno, nós temos o orvalho. Então, são regiões que vão sofrer muito menos com o estresse. Tem o estresse, mas é menor. O Mato Grosso, nós estamos em regiões, dependendo do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nós estamos em regiões de 200, 300 metros, 350 metros. 200 metros a 350. São raros os que passam ali chegando em 500. Então, nós temos uma região que a evapotranspiração é muito alta. Se a evapotranspiração é muito alta, nós temos que preparar a planta para passar esse período. O que a gente pode fazer? Quer dizer, que tratamento nós podemos fazer? Como que a gente pode deixar a planta melhor adaptada a essas condições? Uma das coisas que a gente já viu em Minas muitos anos é a aplicação de micronutrientes, principalmente boro na folha. Um trabalho feito na siderúrgica alterosa, algum tempo atrás, mostra a variabilidade do boro durante o período seco e úmido, que no período úmido o boro é 70% maior. É o nutriente mais afetado. E o cálcio é o segundo, com 50%. O potássio, por exemplo, a gente achou maior o potássio na seca do que na época de chuva. Entendi. Foi 93%. Então, os nutrientes que foram mais afetados foram boro e cálcio. Então, assim, o que dá para fazer em termos de boro? Mas não é só boro. Um pouco de zinco, um pouco de cobre. Algumas regiões do Brasil, por exemplo, quando nós vamos para outras regiões, cabe algum manganês. Nós temos muito boa relação, com aumenta o nível de manganês, aumenta a produtividade no eucalipto. Então, assim, o que daria para fazer? A ideia é preparar a planta para o período de estresse. E outra coisa, é igual você vir, por exemplo, numa velocidade, e você vem numa velocidade e você vai freando aos poucos, para passar numa lombada, por exemplo. Se você vem numa velocidade e freia rápido, o carro morre. Na hora que você passa na lombada, você dá aquela freada, o carro morre. Aí você tem que retomar crescimento. Então, não é que a planta não vai estressar. A grande condição que a planta tem é sair do déficit hídrico um pouco melhor, um pouco ativa fisiologicamente, para que ela retome o crescimento mais rápido. É igual passar na lombada, você vai parar. Mas você pode, devagarzinho, você passa suavemente na lombada e depois você retoma a aceleração. É essa que a gente tem que pensar. O impacto é menor. O impacto é menor. Então, na realidade, hoje, muitas vezes você tem aquela freada brusca. E freia lá bem forte, e aí o que acontece? A hora que você freia, você vai ver, você até morre o carro. Dá aquela acelerada que você esquece de botar o pé na embreagem. Hoje os carros... Mas vamos dizer, você dá aquela freada, para o carro, você fica ali perdido, aí como que você retoma crescimento? Então, o estresse vai ter mesmo. Não tem como não ter esse estresse. Agora, o que eu posso fazer para aliviar esse estresse num nível que seja administrado, e quando voltar a chuva, a retomada de crescimento seja mais rápido. Eu acho que esse é o grande ponto do setor para essas zonas com déficit hídrico mais baixa, Mato Grosso do Sul, nesse sentido. Luciano, acho que é importante, o Ronaldo tem falado, né? E, inclusive, né, Ronaldo, a gente sabe que o estresse também ele ocasiona outras coisas. A planta fica mais atrativa para a praga. Hoje nossas florestas estão
passando apertado aí com os psilídeos, né? Então, é importante a gente ter o pré, né? O pré-estresse hídrico, né? A gente preparar a planta para passar por esse estresse com micronutrientes, como o Ronaldo falou, né? Hoje a gente tem o BV Floresta Mais, ele é mais concentrado em boro, cobre e zinco, mas nós temos os outros micronutrientes dele e o fósforo, né? Que estão relacionados com a produção das enzimas antioxidantes, né? Então, a gente trabalha com os 3 importantes aí, mas com todos os outros, para que a planta também produza essas enzimas antioxidantes, né? Então, ela vai liberar menos exudatos, né? Que são atrativos, né? Para a praga, né? Então, é importante a gente trabalhar essa planta antes do estresse hídrico, para que ela chegue no estresse hídrico, no período seco, né? Ela esteja mais preparada para passar pelo estresse, né? Na verdade, não é menos, é mais preparada para passar pelo estresse, né? Então, essas soluções precisam ser tomadas não é só aplicar o boro, cobre e zinco, né, Ronaldo? A gente precisa ter um produto que a planta absorva, né? Porque hoje a gente vê que o pessoal opta muito pelo preço, né? Compra matéria-prima, faz aquela mistura e a gente sabe que não está solúvel, né? Então, assim, a Aeroforte preza por isso, por qualidade, né? Nossos produtos são aditivados com a cicloleptose, então a absorção é muito rápida. O produto vai para o simplasto, ela vai produzir naquele estágio fisiológico que precisa ser produzido, né? A questão do boro, a questão das enzimas antioxidantes. Para fazer isso, precisa estar dentro da planta, dentro do simplasto. E essa é a vantagem da nossa tecnologia, né? Que são aditivados com a cicloleptose. Então, a Aeroforte leva esse manejo, né? Para que a gente possa diminuir esse estresse do estresse da época seca da planta, né? Da floresta. Não, legal, Cláudio. Acho que é importante explanar sobre isso, né? Acho que o Ronaldo trouxe, né? Entender o momento e acho que a tecnologia também ser aplicada ou adotada no momento adequado, né? Não adianta também você chegar com uma tecnologia nesse nível que você trouxe, né? Que é o BVI Floresta Mais, inclusive uma tecnologia nova, né? Que nós estamos trazendo para o mercado, justamente para atender, né? Essa questão desse momento, né? Desse cenário que foi trazido aqui com relação à problemática aí também. E não adianta você chegar com uma tecnologia tardia, né? Uma tecnologia que não está adequada, né? Talvez vai ser aplicado lá os elementos, mas também não tem absorção, ou não está prontamente, né, para ser absorvido, enfim. Então, acho que é legal trazer esse ponto aí que você trouxe, né? Que, além de tudo, as ferramentas precisam ser coerentes também. Então, acho que é importante aí. E, Ronaldo, acho que o Cláudio trouxe a questão aí das pragas, né? Também isso é um fator chave aí, né? Psilídeo, né? Outras pragas aí, doenças até no cenário aí do setor, né? Tem algum fator também nessa linha de prevenção ou de cuidado, né? Para que também se extraia o máximo aí da produtividade sem isso? Antes de falar um pouquinho da praga, eu gostaria de colocar uma coisa. A gente vê alguns trabalhos que a gente fez aí com várias aplicações há muitos anos, depois a gente fez outros com foliar e tudo, é que só para o setor ter noção que uma deficiência de micronutrientes, principalmente o boro, ela reduz de 10% até 20% sua produtividade. Então, deixar bem claro que uma aplicação de boro foliar em zonas de déficit hídrico, como o Cláudio falou, não deve focar só no déficit hídrico, mas dá de 10% a 20% a mais de madeira. Legal. A gente tem resultados feitos na região ali de Bocaiúva, antigos já, temos outros feitos agora no Prata, temos feito no MS ali na região de Ribas, né? Então, esses resultados têm mostrado aí ganho de 10% a 20% de madeira, dependendo do clone, dependendo de algumas situações. É claro que em relação às pragas, uma planta melhor nutrida, com menos aminoácido livre, com mais parede celular estruturada, com toda a situação vai ser mais resistente, né? O Cláudio tocou num assunto que eu acho que hoje é o grande problema do setor, que é psilídeo, tá? Tem outras pragas chegando, mas o psilídeo é muito. O psilídeo nada mais é que, se você pegar a carapacinha dele e olhar ali, é açúcar. Se você pegar algum grãozinho branco e levar na boca, é o açúcar. Aquilo ali é açúcar, então a carapaça é feita de açúcar. Então, açúcar livre, de baixa cadeia molecular, vai com certeza ser mais fácil para um inseto sugador, que ele vai ali chupar na planta, ele vai botar um canudinho e tirar. Então, assim, vai piorar. Então, o que a gente pode fazer para ter menos açúcar livre? Trabalhar com os nutrientes que vão fazer transportes de carboidrato,
da folha para o caule. Boro, melhorar o nível de potássio. Então, nós precisamos pensar. Só que eu acho que um ponto importante é assim, qual o momento de aplicar? Muitas vezes a gente chega numa aplicação de psilídeo um pouco tarde. Por quê? Quando a gente olha, o psilídeo já está tomando a planta. Talvez uma aplicação anterior pudesse ajudar essa situação. Sim. Um outro fungo que tem me preocupado demais e tem se alastrado no Brasil, não sabemos qual é o efeito na produtividade, mas é o Quirramices. Então, eu sou chamado nas empresas muitas vezes e tem umas manchinhas foliares e depois um amarelecimento e uma desfolha intensa, com perda de área foliar. E tem um trabalho feito aí pela Embrapa, do Quirramices com Calonectria, é um trabalho, acho que é de 2019, mostrando a desfolha. E isso tem aumentado muitos anos. Quer dizer, qual é a relação? Ele amarelece, e quando eu sou chamado das empresas, as empresas confundem isso com deficiência de nitrogênio e magnésio. Mas não é. Agora, será que tem alguma aplicação de algum micronutriente? Será que dá para aplicar algum macronutriente? Então, são coisas assim. O que daria para fazer? Eu acho que a grande situação do setor é que a aplicação de micro ou um cuidado melhor da floresta que gere menos estresse vai dar mais produtividade. Nós precisamos ter esses números e quantificar melhor. Não tem como não ter. Toda doença, toda condição de estresse gera uma doença, gera um ataque pior. Isso seja para qualquer ser vivo. Nós estamos falando de planta, mas serve para o cachorro, serve para nós. Quer dizer, hoje você toma lá antioxidante, eu tomei creatina. Eu tomo ômega 3, eu tomo C2. Quer dizer, você toma trimagnésio hoje. Hoje você vai no médico, ele pede para você tomar trimagnésio. Por quê? Porque os alimentos não vêm com magnésio. Então, a gente achar que a nossa célula é diferente de uma célula vegetal, desculpa, mas é uma prepotência do ser humano. Mais semelhante do que diferente. Né? Exatamente. Então, você achar que é tão diferente, a gente fica nessa... Será que é diferente? Então, é uma prepotência nossa. Então, é uma prepotência você achar que essas células são muito similares, né? São pequenas variações que fazem uma célula vegetal animal. Então, assim, nós precisamos ter essa visão. E nós vamos entrar daqui para frente em condições de climas mais adversos. Então, o que nós vamos fazer para permitir uma melhor condição para uma floresta de eucalipto passar por essa diversidade de clima que vai ocorrer? Eu não falo nem mudança climática, porque essa frase é do professor Paulo Centeiras que eu ouvi. Não existe mudança, existe variabilidade. Mudança climática é São Paulo, por exemplo, fazer nevar, não vai. No Nordeste, nevar, não vai. E o Rio Grande do Sul ter outras alterações. Vai ter variabilidade climática. O termo mudança climática ele é muito forte. Agora, nós vamos ter uma variabilidade que vai afetar a parte de estresse da planta e nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. E aprender a trabalhar com isso significa agregar alguma coisa que permita a planta ter mais resistência. Seja uma foliar com micronutriente, seja a aplicação de alguns micro-organismos, não sei. Nós temos que avançar nessa linha. O futuro florestal passa por esse caminho de adoção de tecnologias que permitam um menor estresse das plantas. Exato, acho que a questão é essa, a adoção das tecnologias corretas, né? E para os momentos corretos. E sempre na prevenção, né? O fato corretivo, às vezes, o prejuízo já foi, né? Já foi estabelecido. E nessa linha, Cláudio, a gente tem alguma coisa, né? Também sendo estudado, sendo trabalhado, né? Para as questões aí do pré e pós-psilídeo, né? A gente tem as tecnologias que estão sendo estudadas, trabalhado aí. Você pode trazer um pouquinho para a gente? Sim, nós estamos trabalhando tecnologias para antecipar, né? A gente preparar essa planta para ela estar menos atrativa, né, para o psilídeo, como o Ronaldo falou, menos aminoácidos livres ali, né, que dão atratividade para o psilídeo, e também para o pós, né, que quando a planta já teve o ataque, ela precisa se recuperar, né, então a gente tem usado o Forest Green, né, que é uma tecnologia que faz a planta se ativar e ter esse balanço de carboidratos mais homogeneizado, né? Sobrar menos carboidrato para a praga e a planta usar mais, né? Então, tem dado excelente resultado. A gente vai levar para o mercado também o Forest Green, né? Legal. Muito bom. E, Ronaldo, acho que a gente veio caminhando aí em vários fatores, né? E acho que você tocou num ponto aí com relação à adoção. Como é que o setor está vendo as questões aí de fertilização, né? De um modo geral, e seja ela de base, seja ela foliar,
né, principalmente na foliar, né, que se tem um paradigma, né, muito forte, né, com isso, né, muita dúvida com relação às respostas, a tipo de produto, né, mas também na base, né, como é que tem sido feito isso. Acho que é legal trabalhar essa linha também, que isso também, se bem escolhidas as tecnologias ou bem colocadas as tecnologias, né, nos momentos adequados, também refletem, né, impactam muito em produtividade, né. Acho que você tem um conhecimento vasto nessa linha, né. O que você tem visto, como é que você tem trabalhado nessa linha aí? A gente tem visto aí que a adoção às vezes tem sido um pouco resistente no setor, né? Talvez aí porque falta um pouco de pesquisas mais direcionadas a essas condições, né? Por exemplo, você vê que o ano passado no MS a gente viu seca de ponteiro por boro, e coisas que eram raras de ter visto. Entendi. E agora a pergunta é, por que não adota uma pulverização foliar? Quer dizer, a pulverização foliar com boro, o custo dela, talvez vocês tenham mais, é muito pequeno, perto do que nós estamos falando hoje de madeira, pessoal, em São Paulo, a R$240. Tá? Nós estamos falando em madeira no Mato Grosso a 200. Quanto custa uma aplicação foliar? Isso é um seguro de carro. Você compra um carro novo, como dizia Daniel da RR, que falou isso um dia para mim. Hoje o Daniel está na Espanha trabalhando. Mas, pessoal, é seguro de carro. Porque você compra um carro novo, você não sai da sua casa com o carro sem ter um seguro. E aí, a aplicação de boro, você não sabe como é que vai ser um ano e outro ano. É no meio da seca que você vai saber. Então, assim, o que custa o seguro? Não sei o valor, mas custa quanto? Uma aplicação hoje de avião, R$60. Mais a aplicação de um produto, custa quanto? 100, 150, sei lá, 180. Um metro de madeira passou de 200. E nós estamos com uma tendência de não ter madeira. Então, eu acho que o momento agora da discussão do setor florestal é como que nós vamos aumentar a madeira, tá? Nós estamos chegando em 27, 28 e vai, assim, não sei se vai faltar, mas vai subir o preço da madeira. A madeira vai ficar mais cara. Então, a madeira mais cara, eu acho que é o momento agora. Quer dizer, nós estamos em 25. Estão falando que 27, 28 vão ser os anos mais terríveis, mais restritivos em relação à madeira. Então, de 25 a 27 são 2 anos. Quer dizer, que adoção de tecnologia nós podemos ter nesses plantios. E a gente falou, dá para colocar água de irrigação, dá para fazer foliar com boro, dá para trabalhar um adubo de liberação controlada, dá para trabalhar um adubo mais superficial. Então, são esses pontos. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, mas é nessa linha de adoção de tecnologia. Além da adoção de tecnologia, nós precisamos ter uma mão de obra mais qualificada. Tá? O setor carece disso. Então, hoje eu tenho visto muitos problemas de qualidade de plantio associado a uma silvicultura de baixa qualidade. Tá? Então, hoje eu tenho rodo quase toda semana no Brasil e tenho visto. E uma promessa, às vezes, de gente falando em alta produtividade, mas sem noção do que é essa alta produtividade. Então, é muito importante ter adoção de tecnologia, tá, Luciano? E, junto com a tecnologia, associar um bom dever de casa. Fazer um bom trabalho de casa. Porque, assim, se adotar tecnologia por adotar, quer dizer, eu pego um carro melhor do mundo, sei lá, um Ferrari, e dou para um péssimo motorista. Exato. O carro vai ser destruído na própria esquina. Então, nós precisamos, as empresas precisam ter noção de que uma boa tecnologia, por si só, ela é um passo para você melhorar a produtividade, mas ela não é único. Eu tenho que dar uma Ferrari, um carro de Fórmula 1, um carro, sei lá, para um bom motorista. Então, como está sendo dirigido o setor florestal? É essa que é a questão. Como que está sendo essa situação? As empresas estão discutindo isso ou não estão? Então, nós precisamos estar preparados para adotar tecnologia junto com serviços de qualidades, seja por terceiro, seja próprio. Então, nós temos que ter isso. Tem muitos espaços. Um dos exemplos que quando a gente olha o Mato Grosso, olha algumas regiões, é o pessoal que eu falei para vocês, planta 4, chega lá, planta 25, 20 mil hectares, quando vem a chuva, não vem a prestação. A chuva vem de uma vez só. Sim. E o mato não vem 4 por mês, que eu plantei 4 por mês, vem todos os 20 mil hectares. Então eu tenho que estar preparado para controlar os 20 mil hectares.
E muitas vezes isso aí, vocês estão falando de tecnologia, o que eu posso fazer em algumas situações que eu perdi a mão no mato? Mas aí, quando eu perco a mão no mato, vem uma outra coisa, chama-se deriva de glifosato. Que a gente sabe, tem resultados que nós fizemos no passado com a deriva, impactando de perder 20% na produtividade. Quer dizer, as empresas estão atentas, eu estou controlando bem o mato? Tá, eu não controlei bem, deu uma deriva, mas eu vou deixar aquela condição de uma deriva chegar no 7º ano. Hoje tem tecnologia, aplicação de aminoácidos, aplicação de outros produtos. O que eu vou fazer? Então nós precisamos conhecer muito bem o que eu estou falando já. Eu acho que é uma coisa, adubar na época seca, para matar a fome e a sede. Hoje o setor, depois quando começa o novembro, começa a correr atrás do mato. Fica controlando o mato. Aí o período que nós temos de crescimento nesses estados são 7 meses. Os outros 5, a radiação cai, porque vai maio, junho, julho, agosto, diminui a radiação solar. Junto com a diminuição da radiação solar, nós temos menos o quê? Água no sistema. E as temperaturas caem, quer dizer. Então nós passamos um período terrível. Quando a gente termina esse período, é o crescimento. Nós só temos 7 meses. Nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 7 meses para crescer. 7 meses para crescer, eu não posso começar a chover em outubro e fazer uma adubação em novembro, dezembro. Em janeiro, muitas vezes. Eu perdi outubro, novembro, dezembro. Ou seja, eu perdi 50% do meu tempo do máximo crescimento. A adubação em floresta nessas regiões tem que ser feita na época seca. Entendi. Tem que adubar a floresta maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí, quando vier a chuva, eu estou matando a fome e a sede, porque o nutriente já está no solo. O que nós temos que fazer para essas regiões que têm um período de estresse maior crescer? Eu tenho que fazer os 7 meses ser de tão bom crescimento para compensar os 5 que eu não tenho. Então aí entra, além disso que eu falei de solo, entra um foliar, entra como é que a planta vai sair do déficit hídrico. Porque veja bem, a planta está saindo do déficit hídrico, vamos pensar, a planta vai sair do déficit hídrico na primeira chuva em outubro. Se ela chegar muito estressada em outubro, dancei. Eu podia ter deixado ela chegar menos estressada. Aí ela chegou mais ou menos estressada. Se ela chegar, agora você imagina, ela chegou muito estressada em outubro. Ela chegou muito estressada em outubro, aí eu só dou água. A água em outubro da chuva, a água de Deus, né? Novembro, a água de Deus. Dezembro, a água de Deus. E aí eu vou adubar em janeiro, na primeira quinzena. Por quê? Porque eu estou controlando o mato. O mato está lastrado nas áreas. Eu estou saindo controlando o mato. Aí não dá tempo, não tem estrutura de trator, não tem estrutura para controlar mato. O que eu tenho que fazer com uma boa silvicultura? Vir com a planta menos estressada. Se for preciso fazer alguma coisa, foliar. Vir com uma planta bem nutrida. Que o estresse seja menor, ela vai ter estresse, mas que seja menor. E a hora que der a primeira chuva, ela está com menos estresse, mas ela está recebendo o quê? A água da chuva, mas está recebendo o nutriente. Porque já está no solo. Acho que o que você falou, uma deixa, sabe? É importante, se for necessário, não. O foliar, ele é necessário. Porque se você vem fazendo tudo certinho, como você falou, você fez a adubação lá, choveu, essa planta vai chegar um pouco estressada aqui. Então, você entra com o micronutriente, né? Você sabe que o micronutriente, ele só serve para fazer enzima, né? Isso. E as enzimas, elas vão estar no processo nos processos de start da planta, né? Do próprio estimular a parte vegetativa da planta. Sem o micronutriente não serve para nada. Sim. Sem o micronutriente, isso não vai acontecer com como é que eu falo? Com maior eficiência. Maior eficiência, isso. Com maior eficiência. Então, quando você aplica o micronutriente lá nas primeiras chuvas, né, a planta já começa a estimular os processos fisiológicos envolvidos, né, com a saída de estresse, envolvidos com o crescimento vegetativo. Então, você imagina, você colocou... Imagina a planta como uma indústria, né? Você deu a matéria-prima para ela, aí você precisa acelerar, né, o motor para que ela possa processar aquela matéria-prima e entregar mais produtividade. O micronutriente é isso, ele acelera o motor da planta para que possa aproveitar o adubo que você fez lá no período seco, né, que é a cobertura, e aí sim ela vai aproveitar e crescer mais e fazer os processos que ela precisa fazer naquele momento, né? Então, acho que é importante, o setor florestal hoje não faz isso, né?
uma boa adubação na época correta, né, Ronaldo? E depois, lá no período chuvoso, a gente entrar com o blend. E aí não, aí são todos os micronutrientes que são importantes, porque acontecem vários processos ao mesmo tempo, né, de enzimáticos, e a gente tem que cercar todos, né? Então, a gente entrar com um blend de micro ali nas primeiras chuvas para que a floresta possa destravar e crescer e vegetar com maior eficiência. O tempo de resposta, né, para essa retomada, ele diminui, né, quando você faz todo esse processo de preparação, né, e deixa ela pronta para esse momento, né, Ronaldo? Mas é isso aí, né, Luciano e Cláudio, é o que a gente comentou. O que acontece é que muitas vezes você para o carro e morre o motor. Exato. Justamente. E a ideia é que vai diminuir, mas eu não preciso parar. Exato. Eu posso estar vindo a 100 por hora, mas aí eu continuo andando a 40, 30, mas eu continuo andando. Aí a minha retomada para o 100 é mais rápido. Agora, se o motor parar, justamente, aí como eu tenho que ligar de novo. Aí ligar demora mais. Então, o que nós temos, acho que, pregado no setor, assim, é que quando vier as primeiras chuvas, eu já esteja em velocidade mais baixa, mas já não esteja parado. Sim. Então, o estresse vai ter, mas é um estresse menor. E a planta tem uma retomada. Agora, para que isso ocorra, eu preciso estar com um bom nível de todos os nutrientes, ou não ser tão afetado, passar pelo período de déficit com bons valores nutricionais dentro da planta, e junto com isso, na hora que der a primeira chuva, tá com adubo. Porque eu não posso passar outubro com água, novembro, dezembro, janeiro, só água. E aí vamos adubar, adubo na época chuvosa. E isso, na minha opinião, é uma estratégia que veio de que adubo tinha que ser. Muda a fonte. Trabalha com adubo de liberação controlada, trabalha com nitrogênio que não volatiliza, trabalha com outras fontes, ou seja, existe, né, Cláudio, tecnologias, sim, seja um adubo protegido, seja uma fonte diferente, uma fonte líquida. Na minha época, acho que tinha, não lembro mais, na época eu fui aí num pessoal de cana, muito antigamente, aí tinha, acho que é urânio, adubo líquido de cana, tem outros aí, vocês devem ter, mas assim, isso é disponível, né? Então, assim, o que eu não posso deixar é adubar a minha floresta em janeiro e perder o crescimento de outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, 50% do crescimento. E aí nós queremos, nessas regiões, ter floresta produtiva. Então, a construção de florestas produtivas nas regiões mais difíceis, de algum déficit, de algum estresse, elas precisam ser planejadas dentro de um operacional, que é adubar na seca, fazer uma foliar, usar o clone mais adequado. Então, é um conjunto de ações. Sim. Essa conversa que nós estamos tendo aqui é assim, não é no estralar de dedos que a alta produtividade chega. Exato. Você entendeu? Não adianta levar João, Pedro, levar um produto Aeroforte, levar uma RR para dentro de uma empresa. Precisa ter uma conscientização interna de que a produtividade ela é construída dia a dia, de tijolinho em tijolinho. E não assim, falar, eu vou lá trazer o cara e fazer a nutrição. Então, pode ser o ótimo consultor, pode ser o melhor consultor. Não se faz produtividade pensando e focando, o que você acabou de falar, eu acho que foi interessante. Focando num ponto. Você faz produtividade multifatores. É o clone, é uma maior resistência à praga, é preparar uma planta para o déficit hídrico, é ter um bom preparo de solo onde precisa. Preciso pôr um Reaper, sim ou não? Quer dizer, o que nós precisamos fazer? E junto com isso, uma silvicultura de qualidade, com operações bem feitas, no time, a palavra é essa, no tempo. Então, muitas vezes eu tenho visto hoje o cara entrando com mato, nós estávamos falando, né, Cláudio? Estava conversando antes com o Cláudio. Cara, vai em situações que a floresta está perdida no mato. Você entendeu? Então, tipo assim, quer dizer, todo o gasto que eu botei de fertilizante, que é caro uma operação, está mais no adubo do que no fertilizante. Então, o setor carece de repensar. Eu vou falar uma frase do professor Malavolta, que ele falou assim para mim, não é penso logo existo, duvide do que você faz. Então, muitas vezes nós temos que hoje, acho que está no momento, com esse negócio da madeira em alta, com essa coisa de que vai faltar madeira, começar a duvidar. Será que eu posso fazer melhor? Será que o que eu estou fazendo tem espaço para melhorias? O setor precisa ir para dentro. As pessoas do setor precisam ir para dentro. E elas precisam fazer uma reflexão. Então, o que você falou, e não é só assim, eu vi a tecnologia, adotar tecnologia, ter um bom operacional, e às vezes é que eu vejo assim, mas vai ficar mais caro.
Eu tenho visto florestas maravilhosas no Mato Grosso do Sul. Ah, mas o que é? Mas ela gasta mais. Mas, cara, a madeira, R$200, sei lá, 200 e pouco, que nós estamos chegando nisso, e estamos vendo madeira chegar de Minas para algumas regiões de São Paulo. Tenho visto madeira lá do norte de Minas. Então, na realidade, quando nós olhamos isso numa ótica, o preço da madeira hoje está caro. E pior do que o preço, com escassez de não ter a madeira. Madeira cara é aquela que você não tem. Então, nós estamos numa fase que vale a pena repensar. E o repensar não é internamente. Eu convido a todos a repensar internamente. Quer dizer, como que nós podemos melhorar processos? É o que você falou. Produtividade são vários processos que se elam, se unem, né, numa corrente para esticar uma corrente maior ou menor. Sim. Então, não dá para você pensar na produtividade. Então, são elos. Então, ela estica mais. Nós precisamos, na realidade, ter essa visão. Então, nós temos que ir para dentro mesmo. Falar, tem oportunidade na melhoria de um foliar? Tem oportunidade de usar um adubo mais nobre? Um adubo mais nobre? Seja tudo no grão, seja um de polinização, de liberação controlada, seja em função de usar um foliar com algum ativador, com alguma facilidade que melhora a absorção, seja através de o melhor controle do mato. Você entendeu? O time do controle do mato. Quer dizer, como que a gente faz isso? Aí eu perdi a mão. O replantio. A gente vai, às vezes, em floresta replantando com 60 dias. E existe um bendito índice na área, a gente está falando aqui para repensar, é sobrevivência. Ah, o cara vai fazer a análise de sobrevivência aos 60 dias. Uma semana antes ele vai lá e planta tudo. Para dizer, minha floresta tem 100%. 2%, 1% só de falha. Só que ele esqueceu que os 10% que ele plantou foi com 50 dias de idade. Isso está enganando um papel, está enganando um número. Não dá para ter isso. Então, assim, precisa ter uma conscientização, eu acho, Cláudio, e precisa que as coisas sejam realmente postas como devem ser feitas. E outras coisas, pesquisa. Uma pesquisa mais rápida, uma pesquisa mais eficiente, tá? Uma pesquisa com maior agilidade. Você entendeu? Não é uma pesquisa hoje, não estou falando mal, mas não é uma tese, é uma pesquisa rápida, fazendo áreas, fazendo uma pesquisa operacional. O setor carece um pouco, às vezes, de pesquisa operacional, que é uma pesquisa com maior agilidade, com maior resultado mais rápido. Nós precisamos avançar nessa linha. E está aí, né? 27, 28, está aí, é amanhã. Então, nós temos aí 2 anos para começarmos a fazer essa reflexão interna do setor, que eu acho que vai valer muito a pena. Exato, Ronaldo, concordo. E de tudo isso que você trouxe, né? Acho que passa um filme, pelo menos na minha cabeça, acho que de todo mundo aí que está assistindo e nossa aqui, com relação a exatamente isso, a reflexão sobre o ciclo, né? O dia a dia da floresta, né? Desde do planejamento, acho que um bom planejamento ou um plano do ciclo, né? Para que as tomadas de decisões sejam tomadas ali naquele momento adequado, né? Não ser, né? Vou usar uma expressão aqui, da mão para a boca, né? Naquele momento que teve o problema, você ter a reação corretiva para aquilo, né? Acho que você trouxe o ponto aí com relação à adubação, né? Dela acontecer no momento de seca e os porquês, né? As questões operacionais. Veja, né? A produtividade está relacionada até a uma questão operacional, né? Que talvez reflita lá na produtividade, né? A tomar a decisão no momento certo. Pessoas, acho que você citou muito essa questão também das pessoas que estão no dia a dia, né? Para que conduza, de fato, as tecnologias ou os momentos, né? De fato. Então, acho que, e você foi citando, foi marcando isso aqui, cada questão que você trouxe, impacto de 5%, 10%, né, na entrega final. Então, e às vezes, né, o setor acaba direcionando, às vezes, um mau resultado para um fator. Né? Pode ser ele o clima ou a tecnologia que adotou, e na verdade não, né? São vários momentos, são várias tecnologias, são várias situações de campo, né? Até mesmo as operacionais, como você trouxe, que impactam, né? Nas entregas aí de produtividade. Então, acho que bacana aí a tua mensagem nessa linha de refletir, né? Mesmo da porteira para dentro, né? Todas essas opções e buscar as tecnologias que de fato façam sentido, né? Para aquele momento, né? Cláudio, não sei se você tem algum ponto também para contribuir aí, acho que uma mensagem bastante interessante aí do Ronaldo, fique à vontade também em trazer. Acho que
Importante de tudo que o Ronaldo falou, né? Não é simples, né, Ronaldo? É começar a fazer o básico direitinho, né? Se programar, programar a logística, como ele disse, né? Não tem cabimento você chegar lá e vai adubar em janeiro, e você teve que controlar mato primeiro para depois adubar. Então, eu acho que é corrigir o básico, né? Que não é fácil corrigir, né? E aí sim, avançar para as novas tecnologias, né? Que é o que a Aeroforte tem trazido, né? A gente tem trazido tecnologias aí para a gente poder ajudar a enfrentar a seca de ponteiro, a diminuição do ataque do psilídeo, né? Então, nós estamos cercando ali antes das chuvas, né? Antes da seca mesmo, né? Propriamente sim, e fazer com que essa floresta consiga atravessar esse período ruim para ela, né? E chegue ali no momento dela crescer, mais protegida, né? E logo lá na frente a gente já tem mais uma aplicação de nutrição, né? Depois de feito toda a base correta, né? Você entra com a nutrição foliar, com micronutrientes, que é o nosso BVI Floresta Pro, que é para produtividade, né? Que vai estimular a planta vegetal, vai estimular a planta a crescer, né? Então, cerca esses processos. Nós temos os produtos também, que quando acontecer alguma coisa, né? Com fitotoxicidade, né? A gente tem toda a tecnologia para isso também, para tirar a planta da fitotoxicidez. Então, assim, a Aeroforte tem buscado trazer essas tecnologias para o mercado florestal, essas opções, para que a produtividade, né, a gente possa contribuir com essa produtividade que hoje ela é necessária, né? O Ronaldo está falando aí que vai faltar madeira, né, Ronaldo? Daqui um pouco falta madeira. Então, é claro que tem que corrigir um monte de coisas ainda que são básicas, né? Mas as tecnologias estão aí, né, para serem aproveitadas. A Aeroforte vem, né, para trazer essa contribuição para o setor florestal com nossas tecnologias, né? Isso tudo com pesquisa, com trabalho, né, com produtos com tecnologia de absorção, né, que todos os nossos produtos são aditivados com a cicloleptose. Então, sim, são produtos que realmente vêm para agregar, né, para o setor florestal em ajudar nessa produtividade que está tão carente hoje no mercado, né? Eu acho que um ponto a ser colocado, que é importante, é que além de que a gente já está vendo, a gente está vendo florestas de 4 anos e meio, 5, tá? Então já algumas situações estão avançando para corte de 4,5, 5. Isso mostra uma falta de madeira. Então, uma das coisas também, né, eu acho que além de adotar para uma alta produtividade, é o que pode ser feito no futuro para antecipar um corte de 6 para 7. Tá? Tipo assim, 6 anos, 7. Quer dizer, então, porque se você está cortando hoje uma floresta com 4 anos e meio, lá na frente o buraco vai ser maior. Buraco de falta, né? Porque eu estou melhorando um problema momentâneo. Exato. E daqui 5, 7 anos, como é que fica? Então, assim, repensar isso internamente também é extremamente importante. E, nessa situação, colocar o que pode ser feito para antecipar corte. Quer dizer, como é que eu faço ter um volume de 280 metros de madeira, que seria 4 vezes 7? 40 metros cúbicos hectare ano, vezes 7. Então, 280 em 6 anos. Quer dizer, o que pode ser feito para que aos 6 anos e pouquinho, já me dê um volume dos 7. Sim. Então, além de aumentar a produtividade, às vezes eu vou ter que ter uma produtividade. Claro que isso vai aumentar a IMA, mas eu vou ter que ter uma produtividade que eu colhi em 7 para colher em 6. Porque senão nós vamos ter o quê? Uma remontagem de falta de madeira e cada vez maior, né? Então, o setor vai precisar realmente adotar estratégias mais pé no chão e mais agressivas, no sentido de mais direcionadas para resolver o problema da produtividade do setor, né? E a gente sai daquela questão, né, de área de produção por área, né, Ronaldo? Né, porque esse cenário que você está trazendo, né, uma previsão, né, de um ciclo de 6, 7 anos, quando você antecipa, você precisa trazer, né, lógico, para atender a indústria, né, os compromissos que às vezes as empresas têm que cumprir, né, quando ela faz isso, automaticamente ela precisa de mais área, né, automaticamente mais arrendamento, outros custos que interferem, né, ou buscar isso mais longe, né. Enfim, então acho que o fator chave aí, né, é começar a olhar
a produção por área, né? O que você está trazendo, né? Aumentar as produtividades por área, consequentemente produção mais perto, enfim, né? Logística e tudo mais, né? Então, acho que é um ponto de reflexão muito bem pontuado aí que você trouxe e que faz muito sentido quando a gente olha para o setor, né? E outras áreas aí que a gente também tem acompanhado. Então, acho que bacana. Eu acho que um fator que você colocou que eu acho que passa a ser importante é, por exemplo, eu vou plantar 10 mil hectares. Só que eu vou gastar 13 mil, 14 mil, 15 mil. Se eu plantar 10, mas eu fizer 8 mil e adotar algumas tecnologias, de vez de gastar 13, gastar 16, 17, vamos supor, gastei 3 mil reais a mais, eu diminuo minha área às vezes em 20%. Então, o que eu posso ter? E às vezes nesses 8 mil eu vou ter um imã de 42. E nesses 10 mil eu vou ter um imã de 35. Então o setor tem que fazer essa análise para que se plante menos, ou pode plantar menos, mas com alta qualidade. E alta qualidade e alta tecnologia. Então é possível fazer 8 mil, vou gastar um pouco mais, porque o problema está muito no custo. Mas hoje eu tenho visto gastando 15 mil e com floresta muitas vezes de baixa qualidade. Será que às vezes não posso gastar 17, 18, melhorar uma silvicultura, melhorar inovações tecnológicas e com isso reduzir? Fora isso, ainda que muitas empresas têm arrendamento. Exato. E aí nós estamos falando sair de 10 para 8, são 2 mil hectares a menos que eu vou ter que pagar. Vão ser 2 mil hectares a menos, 20% da área que eu vou ter que administrar menos, que eu vou ter que pagar. O que é pagar? Pagar pelo arrendamento. Quanto custa você gerenciar 20% a mais de sua área? Vou precisar de mais máquina, mais terceiro, exato, mais pessoas. Então, o custo ele tem que ser muito bem estratificado, né, para colocar realmente o que é. Então, o custo, muitas vezes, nós estamos direcionados para um custo direto. Sim. É 15 contra 18. É 14 contra 20, 19. E fica nesse 14 contra 19. Só que, às vezes, com 19, eu vou ter um imã de 42. Estou dando, com 14 eu vou ter um imã de coisa. Não quer dizer que o 19, se agregar 19 e fizer silvicultura mal feita, vai ser... Você entendeu? Tem que fazer 19 com o dever de casa bem feito. Com os fatores de perdas, que é mato competição, pragas, tudo no nível reduzido. Sim. Senão eu extrapolo para ter fator de perda lá em cima. Daí eu posso agregar a tecnologia que for. A gente pode agregar o que for. Não vai conseguir ter aumento de produtividade porque os nossos fatores de perda estão aflorando. Eles têm que estar num nível muito baixo, esses fatores de perda de produtividade. E aí, acho que o ponto é esse, né? Talvez a gente está avaliando só o custo por hectare, né? Mas não está avaliando a relação custo-benefício, né? Para quanto, para cada real que eu coloquei, quanto que ele retorna, né? Ou até mesmo o custo por metro cúbico, né? Quanto que eu estou investindo, né? Quanto está retornando? Acho que talvez essa linha, né? Quando você fala que é comum, e de fato é, né? O 14 versus 18, 14 versus 16, enfim. Acho que isso deve ser pontuado, né? E levado em consideração para esses pontos aí, né? Principalmente de redução de área, né? E essa questão da produção por área, né? Acho que ela tem que ser muito bem avaliada. Cláudio, algum ponto nessa linha? Acho que é isso. Acho que todos esses pontos que o Ronaldo falou, né? A gente... O setor tem que repensar, né, muitas coisas aí, na questão do manejo, né, de fazer uma floresta bem feita, diminuir a área e produzir mais. Isso é uma premissa que precisa ser buscada pelo setor, né? E aí sim, né, você entrar com tecnologias que possam agregar essa aumento de produtividade em áreas menores. E eu acho que é importante, sim, o setor repensar isso, e a Aeroforte está junto com vocês aí do setor para que essas tecnologias possam agregar com vocês nisso. Bom, Ronaldo, acho que caminhamos aqui por vários temas, né, vários pilares aqui ao longo da nossa conversa, bate-papo, né, muito agradável, né, com a tua visão, com a tua experiência. E acho que ficou para a gente aqui como Aeroforte, acho que para o setor que está assistindo esse material, né, refletir um pouco sobre, né, os impactos, né, de cada operação e o que de fato pode ser melhorado, né? Acho que essa é a ideia do nosso trabalho aqui, né? A gente refletir mesmo onde cada um pode contribuir mais. Gostaríamos de ter mais tempo, mas, né, chegamos aí a um final. E eu queria deixar aqui aberto para uma última mensagem para ti, né? O que você gostaria de deixar, além de toda essa experiência, todas essas dicas, essa aula que você deu aqui para a gente, de reflexão ou, né, orientação, enfim, uma última frase ou o último momento seu aqui conosco aí. Fique à vontade.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de um tema tão importante a gente trazer, né? A produtividade florestal, né? Então, eu acho que... E o que eu falei, né? Acho que o objetivo... Claro, são vários, mas o objetivo principal que o Ronaldo enxerga de um podcast como esse é que ele cause reflexões internas de quem está plantando eucalipto, para realmente botar na mesa e falar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso melhorar? Será que eu tenho tecnologia? Sim. Então não é respostas, é perguntas para si próprio. Sim. Então é essa que é o objetivo que eu acho, né? É claro que a Aeroforte vem com as suas tecnologias, igual o Cláudio falou, mas independente da tecnologia, acho que nós vamos falar para o setor, nós temos que falar para o setor de como que a gente pode aumentar a produtividade. Quer dizer, ou pelo menos como que a gente pode refletir. Às vezes a gente não precisa nem saber uma resposta, sim, mas a gente tem que saber que pode ter algo a melhorar. Sim. Então, assim, a pergunta bem feita é melhor que às vezes a resposta. Então, o setor carece disso. Então, eu acho que quem for ouvir esse podcast, se for depois, talvez fazer uma reflexão, quer dizer, onde eu posso melhorar? Será? Duvida um pouquinho do que nós estamos fazendo, e eu acho que é isso aí que nós vamos ter um grande ganho. Sim. Se o setor começar a fazer reflexões internas, igual você falou, sabe, Luciano? Sim. Reflexões internas, quer dizer, o meu preparo está bom, eu posso melhorar minha planta do estresse, como é que estão minhas situações? Então, são pontos pequenos, mas que tem que levar para dentro. E com isso, pesquisas. Pesquisas e testes. Não precisam ser teses. É pesquisa operacional. Sim. É pesquisa pé no chão, mas com resultado. Tá? Tem que medir. Muitas vezes eu vejo muita gente fazendo pesquisa e não mede. Tem que medir. Seja um lado a lado, seja replicar em vários sites diferentes, pesquisa se mede. Tem que medir pesquisa. Porque falar que fez ou que não fez, não, precisa ter o resultado do tratamento A, do tratamento B, ou eu mudei isso, não mudei. Para que isso gere pontos de melhoria futura, né? Então, acho que era isso. Eu agradeço você, agradeço ao Cláudio pela oportunidade e agradeço a todos aí que tiveram paciência depois de ver o podcast aí, né? Então, graças a Deus. Vamos aí. Obrigado, Ronaldo. Valeu. Cláudio, as tuas considerações aí, fique à vontade. Acho que foi um podcast muito bom, né? A gente trazer aqui para o setor o que precisa ser repensado. E eu acho que essa frase do Ronaldo, né? Duvide, acho que eu complemento ela. Duvide e pergunte para a planta, né? Pergunte para a planta responde. Como ele falou, não precisa ser tese. A planta responde rápido. Né? Então, essa capacidade de a gente perguntar o que a gente não fez ainda, né, Ronaldo, para que possa melhorar, acho que isso é importante. A gente não pode sentar e falar assim, tá bom, né? Vamos ver o que precisa melhorar. E pergunta para a planta vai responder. Né? E agradecer, Ronaldo, pelo momento com a gente, né? E a gente tem, mais uma vez, né, se esperado muito no que o Ronaldo tem trazido, porque é um pesquisador, né? Já tem vários anos de experiência no mercado florestal. E assim, a gente se espera bastante nas ponderações dele, nos resultados que ele tem tido. E a gente se coloca à disposição, né, para o mercado, para ajudar vocês a perguntarem para a planta. Né? A gente tem nossas tecnologias que realmente dá para a gente perguntar para as plantas como é que elas podem aumentar a produtividade, que é esse grande desafio. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ronaldo. Né? Prazer imenso aí, uma honra poder estar com vocês aqui. Ronaldo aí com sua vasta experiência, né? Vasta experiência aí do mercado, contribuindo, né? Fazendo as perguntas-chave. Acho que isso é a provocação do dia a dia. E acho que um fator que você trouxe, só relembrando, acho que a minha consideração final, de tudo isso que a gente trouxe, né? E conversou aqui nesse bate-papo aqui, a gente não vai conseguir mudar isso da noite para o dia, né? Mas acho que se conseguir fazer um pouquinho a cada dia, né? Um pouquinho diferente a cada dia, né? Ou implementar, ou analisar, né? Ter os resultados em mão, como você trouxe, né, Ronaldo? As pesquisas um pouco mais rápidas, né? Para poder ter as questões das tomadas de decisões mais pautadas e rápidas, acho que consegue, num curto prazo, né, digamos, poder tomar as decisões e mudar um pouquinho essas questões da produtividade, como foi trazida aqui, tá?
Então, obrigado mais uma vez aí, Cláudio e Ronaldo, e espero aí que todos aí que estejam assistindo gostem e nos acione assim que possível também para conversar um pouco mais sobre os assuntos florestais, as tecnologias e principalmente sobre a Euroforte. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, muito bom.